Pessoal, tudo bem? Simone Santos aqui. Aqui nesse vídeo, hoje, você vai entender por que você não pode confiar de jeito nenhum na sua mente, na tal racionalidade, nos tais pés no chão que você tem. Vou provar por A mais B que a sua mente mente e é por causa disso, talvez, que a sua vida ainda não tenha mudado. Vou falar também por que você às vezes até sabe o que você precisa fazer, mas alguma coisa impede você de fazer. E tem mais. Vou falar também como que os seus diálogos mentais, aquilo que você repete todo dia para você mesmo, sabe? Conversando com você mesmo nos momentos que você está distraído, fazendo as atividades rotineiras. Como esses diálogos mentais podem estar te prejudicando. E também, é claro, como fazer para neutralizar a sua mente e cocriar a sua realidade de uma forma muito tranquila, muito fácil, no fluxo da vida. Então, se eu fosse você, ficaria comigo até o final. Você já percebeu, muito provavelmente, que às vezes a sua mente ela parece estar trabalhando contra você, que ela parece até que ela tem meio que vontade própria, né? Ela te controla, você quer sair de uma situação conscientemente, mas não consegue. A verdade, gente, é que a mente ela consegue apenas trabalhar com os dados que ela tem até aquele momento. A ausência de dados suficientes faz com que ela não tome nenhuma atitude, ou seja, né, melhor dizendo, ela não faz, ela impede que você tome determinadas atitudes na direção daquilo que você quer. Então, gente, a mente ela tem um cenário muito limitado, baseado em tudo que você viveu até agora, nas suas memórias, nas suas experiências, nos seus condicionamentos, nas suas crenças, no que você aprendeu quando era jovem, com a sua família, o ambiente que você vive, tudo isso fornece dados para ela e é a partir desses dados que ela vai tomar a decisão para você fazer ou não determinada coisa. Porque lembra que no vídeo passado eu falei que o nosso sistema, a nossa máquina, né, esse veículo que a gente tem aqui, ela tem um cérebro e um sistema nervoso que funcionam basicamente, falando de uma forma muito simples, à base da dor e prazer. São duas forças que moldam as nossas ações. Então, quando você tem alguma situação que provavelmente envolve alguma dor, ela tende a afastar você daquela situação. Da mesma maneira, algo para buscar o prazer. Se aquela situação, ela busca nas memórias dela, ali nos dados que ela tem, se aquela situação ou uma situação parecida com aquela trouxe prazer, ela vai tender a te guiar na direção daquilo. Então vamos destrinchar um pouquinho mais isso, tá? Imagina que você quer comprar um carro, tá? Você escolhe ali o carro que você quer, a marca, tá? Sem limite. O que a sua mente vai tentar fazer? Ela vai começar a buscar no banco de dados dela informações de como você pode fazer para chegar a esse resultado, que é o carro que você deseja. Então, gente, se os dados que ela tem ali dentro da caixinha dela, né? Se os dados que ela tem ali são de que você não ganha o suficiente para manter aquele carro, que você não tem recursos para pagar uma prestação daquele nível, daquele carro, e que o país está em crise, e que a vida é difícil, e que a sua família vem de uma realidade pobre, então você também tem que conseguir as coisas com muita dificuldade, é os dados que ela tem. Então, na mesma hora, ela vai o quê? Ela vai bloquear você. Por quê? Porque você conscientemente, gente, você quer aquele carro. Então, a tua razão vai começar ali, né? A tua racionalidade vai começar a trabalhar na forma de obter aquele carro e não vai ver meios de obter aquele carro com a vida que você tem hoje. E aí você logo chega à conclusão: ah, isso não é para mim. Só que, gente, a gente sabe que tudo que a gente quer, potencialmente a gente pode conseguir, desde que encontre o caminho para aquele objetivo, né? Não é porque você não sabe hoje como chegar lá, que daqui a um tempo você não vai saber. Porque é como eu falo aqui, repito, que você tem que entender isso. Quando a gente está no labirinto, imagina você solta num labirinto. Você lá, seu corpo físico lá, tua mente racional no labirinto. Ela só consegue enxergar direita, esquerda, frente e trás.
ela vai ter que tomar decisões ali. Para onde eu vou para sair desse labirinto? Para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás? Qualquer uma, né? Vai tentar na sorte ali. Agora, quando você está olhando o labirinto de cima, você olha e você sabe exatamente como você tem que fazer, o teu avatar tem que fazer, quais as curvas que ele tem que pegar para sair daquele labirinto. Então você hoje, com a sua mente racional, pé no chão, eu sou realista, é isso que você tem, meu amigo, minha amiga. Você tem apenas informações limitadas a respeito das infinitas possibilidades que vão te fazer levar ao teu objetivo. Tá? E por isso que a tua mente te bloqueia. Ela não vê como, porque ela está embaixo, tá? Então, aqui já fica uma dica, tá? Para como você fazer para sair aí desse ciclo aí de bloqueios na tua vida. Mas fica comigo até o final que eu vou te falar lá na frente como você faz para chegar aos seus objetivos, tá? Aqui eu quero que você entenda como que a mente trabalha e como você não pode confiar nela, tá? Por quê? Você quer, tua mente não encontra um meio e ela te bloqueia. Por quê? Porque para buscar aquele meio, o como que você vai chegar, vai demandar muita energia. Você vai ter que, sei lá, estudar, vai ter que trabalhar mais, vai ter sei lá o quê. E a tua mente, ela faz o quê? Ela te afasta da dor. Lembra que eu te falei? Ela tá. Isso de movimento, de gasto de energia, de buscar um trabalho extra, sei lá, alguma coisa para te fazer ter o dinheiro para chegar lá naquele objetivo, vai te causar dor, né? Então, o que ela faz? Ela te sabota, ela te bloqueia. Porém, agora vamos olhar o outro lado. Por exemplo, você, tá, que tem vícios que conscientemente você sabe que te fazem mal. Vício em doce, vício em comida, em pornografia, em álcool, em drogas, né? Conscientemente, com a tua mente racional, você sabe que aquilo ali não é bom para você e que no futuro vai te fazer algum mal, vai te trazer algum problema sério. E por que que você não consegue sair disso? Você intelectualmente sabe que aquilo não te faz bem, mas não consegue sair dali. Por quê? Pela mesma maneira, a mente ela já criou ali os caminhos neurais do prazer, daquele prazer imediato que você tem quando você está comendo um doce, quando você está bebendo, né, quando você está se drogando. A tua mente já estabeleceu ali as conexões neurais do prazer com relação àquela atividade. E nós, gente, mais um detalhe aqui a respeito do nosso veículo, né, do nosso avatar. Nós funcionamos basicamente a nível emocional. Tá? Mais de 90% das nossas decisões são tomadas a nível emocional. Não é no nível racional que a gente toma decisões. Né? Vide esse exemplo que eu estou dando para vocês. As pessoas que têm vícios diversos e sabem que aquilo faz mal para elas e não conseguem sair, é por quê? Porque a nível emocional, as conexões neurais, né, as conexões dos teus neurônios lá, os caminhos neurais, já estão bem estabelecidos com relação ao prazer. Né? Você fazendo essa atividade te dá prazer. E você parar de fazer isso agora vai te causar dor. Então, por isso que você não consegue, por mais que você tente, fazer aquela dieta que você precisa. Né? Você até começa ali com muito esforço, conscientemente e tal, mas não consegue manter. Porque a longo prazo isso te causa. A curto prazo, na verdade, isso te causa dor. Né? Então, é difícil para o teu sistema, essa tua máquina, esse teu avatar, conseguir se manter nesse padrão limitado, nesse padrão de dor, né? Então, gente, no outro exemplo que eu dei, que é o oposto, né? É o que você precisa buscar para você ter aquele resultado. Você precisa criar novas conexões neurais. E nesse caso aqui, você também precisa criar novas conexões neurais para se livrar do vício. É basicamente assim que a tua máquina funciona. Todo mundo sabe, gente, conscientemente, o que precisa fazer para mudar de vida. Cuidar da saúde, ser disciplinado, investir em si mesmo, ter o autocuidado, né, fazer coisas para si. Todo mundo sabe. Mas como a gente funciona a nível emocional, a gente precisa trabalhar também nesse nível para se livrar dos vícios. E ainda tem mais, gente. Toda vez que acontece alguma situação e que a gente fica remoendo com a nossa mente, a gente não precisa nem tomar nenhuma atitude, tá? Mas remoendo, falando mal, né, daquele chefe que ele só fala, só briga com você e tal, não sei o que lá, é do teu amigo, do teu esposo, da tua esposa,
do teu filho, sei lá, aqueles diálogos mentais que você tem quando tá ali fazendo atividades rotineiras, sabe? Quando você tá distraído ali, falando mal de alguém na tua cabeça, brigando com alguém na tua cabeça, isso tudo é real, gente. Pensamento é real, tá? Pensamento é manifestação. Vide lá o experimento da dupla fenda, né? Que muitos de vocês já conhecem. Que um mínimo pensamento, uma mínima observação na direção daquele experimento, o elétron lá, o fóton, vai se comportar ou na forma de onda ou na forma de partícula. E se você não observar, ele vai ser onda, né? Infinitas possibilidades. E quando você observa, ele se torna partícula, porque ele se comportou de acordo com a observação que você fez dele. Então, o seu pensamento, sim, é uma coisa palpável, né? O ar não existe. O ar não está aqui preenchendo os espaços. Você está vendo ele? Não está, mas ele existe, ele é palpável, tá? Você sabe, da mesma forma, o pensamento. O pensamento é como o ar, é como o Wi-Fi, é como ondas de rádio, ondas de TV. Existe, a gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver, captar com nossos sentidos, tá? O pensamento é uma dessas coisas que influenciam na matéria e a gente não consegue ver. Então, quando você tem esses diálogos mentais, você realmente está tendo esses diálogos e você está tendo ali, está fortalecendo ali no teu sistema mais daquilo ali. Por exemplo, se você não gosta do seu chefe, você fica o tempo todo tendo diálogos mentais negativos com ele, você está fortalecendo a ideia de que ele é uma pessoa má, ele é ruim, ele é horrível. E às vezes nem isso é verdade, né? Mas as tuas conexões neurais estão bem estabelecidas, estão bem fortes. Então, tudo que ele faça ali, nem que seja uma respiração mais forte, você vai ficar com raiva, você já vai achar que é para você já vai achar que é pessoal, tá? Então, esses diálogos mentais, gente, que você tem aí inocentemente, durante o dia, no ônibus, indo pro trabalho, no carro, fazendo suas atividades diárias, isso aí tá criando conexões neurais negativas. Então, o primeiro ponto aqui é você prestar atenção, tá? Quando você começar com essas conversinhas assim, opa, peraí, eu quero criar mais disso para mim, porque eu tô fortalecendo os meus caminhos neurais para manter essa realidade na minha vida. É isso que eu quero viver? Então você tem que avaliar. E a primeira coisa são os seus diálogos mentais diários. Então, gente, a pergunta que não quer calar, Simone, pelo amor de Deus, como é que eu faço para sair desse ciclo, né? Bom, existem duas formas de você sair. A forma da reprogramação mental, né? É você estar ali presente o tempo todo, consciente dos seus diálogos mentais, é você criando novos caminhos neurais para você, né? Por exemplo, se você quer fazer uma dieta e você tem ali aquele hábitos de comer comidas horríveis, comer muitos doces, não está presente ali para escolher a sua comida, você começa a estar presente para todos os seus hábitos, tá? Na hora que você for cozinhar a sua comida, na hora que você for no mercado comprar o seu alimento, você já conscientemente opta por um ou outro alimento saudável, tá? Porque a mudança radical, ela nunca é sustentável. Você tem que fazer aos poucos. E você deve, sabe o que, gente? Evitar pensar muito nisso. Porque quando você começa, tem que fazer uma dieta, né? Mas a dieta é tão difícil. Caramba, mas eu vou ficar com fome. Mas não vai dar certo, porque eu já tentei tantas vezes. Tá bom, mas eu vou lá, vou tentar mais uma vez. Isso já tá errado, já não vai dar certo. O mínimo que você pensar sobre o seu objetivo é o melhor que você pode fazer. Você faz os movimentos que precisam ser feitos na direção do seu objetivo e você pensa minimamente nisso. Porque o objetivo, gente, é você neutralizar a sua mente, tá? Porque ela tá ali, cheio de conversas negativas, cheio de crenças, cheio de dados negativos a respeito do ambiente, né? Que você só vê negatividade. Você tem que começar a parar de fornecer dados negativos para o teu sistema. Você tem que parar de assistir noticiários que falam que a vida está uma porcaria, que o mundo vai explodir. Você tem que parar de alimentar diálogos mentais de que vai dar errado, que você não consegue, que você não merece, porque você está fortalecendo isso. Está fortalecendo essas conexões neurais e mais disso vai ser trazido para você. Lembra do SAR, do Sistema de Ativação Reticular, que eu já falei aqui, que você filtra esse SAR, ele está no teu tronco cerebral, e ele vai filtrar no ambiente as situações que
confirme aquilo que você mais pensa, aquilo que você dá mais intensidade com seus pensamentos, com muita emoção, com muita raiva, medo e tal. Então, ele vai trazer mais disso para você, porque ele entende que isso é o que você quer mais, quando você está com intensidade emocional ali. Então, gente, você tem que estar presente para isso, né? Você ver que emoções que você está colocando naquele tipo de pensamento, porque quando você tem um pensamento e ainda tem uma emoção muito forte com aquele pensamento, aquilo imprime no teu subconsciente, tá? Aquela ideia. E, como eu falei antes, 90%, mais de 90% das tuas ações são baseadas são tomadas a nível emocional. Então, se você está pensando muito nisso e colocando muita emoção naquilo ali vai se manifestar na sua vida, vai ser o que o seu SAR vai buscar, né? Pode ter milhões de coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, mas ele vai focar naquilo que você pensa mais, com mais emoção. É a parte negativa. Então, para sair desse ciclo, você tem que fazer isso também. Você tem que não olhar para aquilo que está dando errado, né, e criar novas conexões neurais. Ou seja, você se movimentar na direção do seu desejo, você se sentir bem, você ir lá na concessionária, sentar no carro, sentir que você merece, se sentir bem. Porque não adianta você ir lá na concessionária, sentar no carro, olhar o preço e falar, ah, não, isso é muito caro, isso não é para mim. Porque você vai estar reforçando no teu cérebro, né, na tua mente, que aquilo ali não é para você e você não vai conseguir, tá? Então é um trabalho, é um esforço muito grande que você tem que fazer neste sentido, de seguir na direção do que você quer, com muita intensidade emocional, que aí você vai imprimir prazer aquilo ali, né? Você tem que estar fazendo qualquer atividade relacionada ao teu desejo, você vai lá, faz, nem que seja um pouquinho, e se sente bem com relação àquilo, aquilo vai estar impressionando o teu inconsciente de uma forma positiva, né? E cada vez mais vai sendo trazido aquilo, evidências daquilo para você. Por isso que esse exercício, gente, de gratidão, de afirmações positivas e tal, muita gente não tem paciência para repetir, para manter constantemente essas ações e conseguir imprimir suficientemente vezes no subconsciente a ponto de trazer aquela realidade. As pessoas desistem e falam que isso é balela, que isso não funciona, tal. Concordo com vocês que isso é muito difícil. Eu também não consigo ficar afirmando, não consigo. Eu tenho uma segunda opção e muito melhor para conseguir atingir os meus objetivos. Bom, essa segunda opção é a seguinte: é você entender que tudo que está acontecendo hoje é reflexo do que você tem na sua máquina hoje, nos dados que você tem no seu subconsciente, tá? Hoje. Então, você não vai se abalar com nada do que acontecer. É você se colocar numa posição neutra, numa posição de não reação. Você não vai mais reagir ao que acontece a você. Você vai ter uma postura neutra. Você não vai fortalecer os caminhos neurais mais. Quando aquilo acontece, você fica com raiva, você xinga, você tem diálogos mentais. Não. A partir de agora, você vai só observar o que acontece e vai entender que isso faz parte do seu passado, tá bom? Então, o passo 1, não reação. Você não vai mais reagir ao que acontece. Passo 2, criar novas conexões neurais, entendendo que você, o seu avatar, né? Você, esse veículo aqui que você tem, está no labirinto dentro dele. E dentro dele você não tem todas as informações necessárias para você sair deste labirinto, tá? Você tem que delegar para a sua mente superior essa obrigação, tá? Você tem que falar com a tua mente superior, olha, eu tô no labirinto, eu não sei qual o caminho que eu tenho que pegar, então eu delego a você essa função. Você está com a incumbência de me trazer os caminhos que eu preciso seguir para alcançar o meu objetivo, tá? Você larga, você solta para a sua mente superior, relaxando, que as respostas vão vir, gente, pelo amor de Deus. Eu já botei diversos vídeos aqui no canal falando que quando eu, por exemplo, queria passar no processo seletivo do mestrado para engenharia, eu fui lá, fiz a minha parte, né, me inscrevi e tal, dei uma mínima estudada lá e tipo assim, eu queria fazer, a minha ideia, o que estava na minha cabeça, era que eu ia fazer aquela primeira vez e depois eu ia só para testar, sabe? Assim, eu queria saber como é que era a prova e tal, só para eu entender como é que era, para no ano seguinte eu me preparar melhor, né? Já sabendo como é que era a prova,
e aí sim passar. Então eu fui sem nenhuma cobrança. Eu simplesmente fui para ver como é que era. Né? E eu contei para vocês o que aconteceu. Eu contei para vocês que eu saí arrasada da prova, a prova era muito difícil. E tinha mais de 500 pessoas para fazer a prova e eram 25 vagas. E eu consegui, né? Então, assim, depois eu fiquei sabendo que eles tiveram que remodelar tudo. Eles mudaram as regras do jogo com o jogo correndo. Né? Eles tiveram que diminuir a média de 7 para 2 para ter alguém para selecionar para a segunda etapa, né? Que era a entrevista. Então, gente, como que eu, com a minha mente racional extremamente limitada, iria imaginar que isso ia acontecer? Não tem como, gente. É assim, na minha vida eu tenho N situações de coisas que eu consegui de maneiras espetaculares, de maneiras assim, viradas incríveis. Né? O jogo já acabou e aí o juiz volta o jogo para poder eu vencer, sabe? Então, assim, ninguém pode falar para mim que isso não funciona, tá? E eu tô dizendo para você aqui que é essa a maneira mais fácil, simples, sem esforço demais, para você conseguir chegar ao teu objetivo de forma natural, tá? Entrando no fluxo da vida, deixando ser guiado pelo teu ser superior, pela tua mente superior, passando a prestar atenção aos seus diálogos mentais, tá? Não alimentando esses trajetos, né, esses caminhos neurais negativos, pelo contrário, alimentando pensamentos positivos, alimentando situações positivas, vivendo coisas que você gosta de viver, fazendo coisas que você gostaria de fazer, fazendo mesmo essas coisas. Sei lá, eu fiquei durante um período muito grande da minha vida sem ouvir música. E eu amo música. Depois que eu me toquei, gente, tem anos que eu não escuto música, sabe? Então, assim, aí passei a escutar música de novo. Então, eu comecei a ver as coisas acontecendo na minha vida. Então, você tem que observar você e entender o que que você faz, o que que você quer fazer, que te deixa bem, que te deixa feliz, que te deixa alegre, que te dá bem-estar, tá? Coisas saudáveis, óbvias, né? Que às vezes a gente acha ali, eu vou comer um doce aqui porque traz bem-estar. Mas, gente, a gente sabe que isso aí não é bem-estar. Isso aí é aquela dopamina, né? Aquela endorfina. São aqueles hormônios que trazem benefício imediato, mas a longo prazo te causam dor. Então, você tem que prestar atenção no que te faz bem agora e no longo prazo, tá? É isso que você tem que focar. E não se importar tanto com o resultado, não dar tanta importância para isso. Eu quero aquele carro. Eu quero aquele carro. Pô, é maneiro. Fui lá na concessionária, me senti bem, me senti poderosa. Ai, que delícia. É isso que eu quero viver. E pronto, e solta, sabe? Sei lá, e vai viver. E não fica pensando nisso. Não fica pensando nisso. Não deixa a tua mente devagar nesse sentido, porque ela vai começar a te botar bloqueios, tá? Ela vai começar a falar, mas é caro. Mas tem o seguro. Mas não sei o que lá. Cala a tua mente, tá? A tua mente mente. Você não pode acreditar nela. Eu dei nesse vídeo aqui vários motivos para você não acreditar na sua mente, tá? Porque ela funciona com base em emoção e com base em dados limitados, tá? Ela não tem todas os dados necessários para ela tomar decisões. Então você tem que neutralizar essa tua mente, delegar para a tua mente superior e ser feliz, tá, gente? É basicamente isso que você tem que fazer para criar qualquer realidade na sua vida. Não levar tão a sério o teu desejo, sabe? Assim, deixa pra lá, se não for agora, vai ser no futuro. Porque, gente, eu fiquei 10 anos fazendo concursos aqui e ali, eu nunca passava. Sabe? Foi quando eu soltei que eu falei, cara, eu quero ser feliz. Quando eu soltei, o troço aconteceu, sabe? Aconteceu assim de uma forma espetacular, de uma forma que eu nem esperava para variar, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. E quando eu passei no concurso, gente, tudo que eu queria em 10 anos, eu consegui em um. Aí naquele um ano que eu consegui tudo que eu queria, eu já tinha outros objetivos na vida, sabe? Então, assim, não precisa pensar que tá demorando muito, porque quando vier, cara, vai vir mesmo e você vai viver aquilo ali. Daqui a pouco você nem vai ligar mais para aquilo ali e vai querer algo mais. Tá bom, gente? Então, era essas as informações que eu queria trazer no vídeo de hoje. Comenta comigo aqui se fez sentido para você ou não essas informações que eu trouxe para você, se você vai ou não estar comprometida com você, com a sua criação da realidade, tá? Comenta aqui, deixa aqui um super beijo e até o próximo vídeo.